Olá para todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando aqui com a segunda parte da correlação entre a parábola do joio e o período da igreja de Esmirna. Ambos os textos se encontram em Mateus capítulo 13, verso 24 a 30, a parábola do joio, e também Apocalipse 2, 8 a 11, a carta à igreja de Esmirna. Este período também ele é marcado como era dos pais apostólicos, pais da igreja, onde também se desenvolveu uma série de escritos conhecidos como patrística, né? Então aqui vamos andando, né? Então, dormindo os homens, dormir, o verbo dormir, já expliquei isso no outro vídeo, você pode puxar lá, em João capítulo 11, do verso 11 ao 14, o Senhor Jesus ele faz essa associação, né? Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele faz essa associação do verbo dormir e o verbo morrer. Então, nesse período, dormindo os homens está relacionado à passagem de todos os apóstolos, né? Sendo que o último deles a passar para o Senhor foi o apóstolo João, aquele a quem Deus revelou o livro de Apocalipse, né? João foi o escritor, né? O autor, aquele que revelou o próprio Senhor Jesus. Então, dormindo os homens, passando todos os apóstolos, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se, e quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. O trigo ele foi lançado na primeira parábola, né, que é a parábola do semeador, onde o Senhor, ele não fazendo acepção de pessoas, ele orienta que o evangelho fosse pregado a toda criatura, que eles deveriam ir e fazer discípulos. Então a semente do trigo ela cai ao pé do caminho, entre pedregais, entre espinhos e em boa terra. Então a primeira era ali na igreja de Éfeso, ela está marcada pelas viagens missionárias, né, dos diáconos, dos apóstolos. Eu sempre falo diáconos porque tem 2 capítulos que fala de Estevão e de Filipe. Filipe foi um grande evangelista, né? No Espírito Santo ele também evangelizou, ajudou a lançar, né, a semente, né? E Pedro, no dia de Pentecostes, né, foi a primeira semeadura, né? Ali 3.000 almas se converteram e se batizaram. Então, passando os homens, dormindo os homens, os apóstolos, o inimigo se aproveitou para lançar também ali o joio no meio do campo, que fala da operação que o Senhor já havia começado a trabalhar no plantio da sua igreja. Essa correlação, acabei de falar aqui, né? A semeadura, o semeador, Éfeso, a semente do trigo, que é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus ele também se compara com o trigo em João capítulo 12, né? Quando ele diz que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morre, ele dá muito fruto, né? Ou seja, Jesus viria, morreu, ressuscitou o terceiro dia, ele é a primícia dentre aqueles que dormem, né? Então o trigo e o joio aqui em Esmirna, vamos ver algumas coisas que são caracterizadas como joio. Se o trigo é a palavra de Deus, o joio ele é um falso ensinamento, uma falsa doutrina, aquilo que pode levar, né, o homem a apostatar e a se tornar, no final das contas, né, um herege. O próprio Senhor Jesus já havia cautelado, né? Ele disse, olha, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos judeus se levantaram, né, com toda a força para tirar, né, aquilo que era a obra genuína que Deus havia feito, né, tirar essa pureza, né, do evangelho, lançando o joio, fazendo uma mescla. Até hoje ainda acontece isso. Então, dormindo os homens, os pais apostólicos e pais da igreja. Os pais apostólicos são considerados aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos ou foram seus discípulos. Os pais da igreja, né, faltou um R aqui, né, refere-se a um grupo de diversos autores cristãos
teólogos e filósofos. Às vezes eles eram só teólogos, outras vezes eram filósofos, outras vezes eles eram ambos, né, ao mesmo tempo, né, dos primeiros séculos, né. Estes se dividiam em duas linhas doutrinárias, né, os apologistas e os polemistas. Vamos ver aqui o que são, né, de uma forma bem simplificada, os que são os apologistas e os polemistas. Apologistas, né, eles defendiam e comentavam vários livros da Bíblia. Eles se engajaram na defesa da inerrância da palavra, né? E na sua autoridade, na sua supremacia, também eles se engajaram, né, para que a igreja observasse, né, a Bíblia e tivesse a Bíblia como um livro de fé e prática. Isso não é só da época da Reforma, isso aí já era antes, né? E se preocupavam com a defesa dos ataques externos, porque o cristianismo estava sofrendo inúmeros ataques externos. Então eles faziam a defesa, né? A apologia, né? Aqui está em grego no item B, apologética, né? Está escrito aqui em grego, é a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Deriva-se do nome Apolo, né? Apologética. Apolo era um deus grego que ele defendia desde o céu, né? Ele fazia a defesa daqueles que eram os seus seguidores, né? Então, a apologia do grego, aqui está mais uma vez em grego, apologia ou apologia, é a defesa verbal. E hoje ela é uma disciplina teológica própria de certas religiões, que se propõe, né, a demonstrar a verdade da própria doutrina, defendendo-a de teses contrárias. Então, os apologistas eram aqueles que estavam dentro da igreja e defendiam a igreja dos ataques externos. Um dos textos, né, apologéticos, né, muito usado ainda hoje, né, que fala da defesa da fé, é este texto de 1 Pedro 3,15. Quando Pedro, ele já preocupado também com os ataques externos e com a defesa que os irmãos tinham que fazer quando eram convocados, né, para se apresentarem diante das autoridades, sejam políticas ou religiosas, ele deixa esse texto aqui pelo Espírito Santo, né, que serve para nós hoje, né? Então, antes de tudo, antes de você dar uma resposta, antes de você falar qualquer coisa, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, o verbo responder aqui, ó, apologia, então responder, né? Eles tinham recursos que eram através do entendimento da palavra para mostrar àqueles que estavam trazendo ataques externos, ou seja, eles vinham lançando joio, e os que estavam dentro combatiam com a palavra, né? Então eles já começaram a vencer, então, pela palavra. Mas antes, santificai-vos ao Senhor Deus em vossos corações, sempre antes de qualquer coisa, santifique-se a Deus, né? E com mansidão e temor, não precisa brigar com ninguém. Com mansidão e temor, você vai responder todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Os polemistas, né, também eram um grupo de cristãos. Eles eram aqueles que combatiam os ensinos heréticos dentro da igreja. Eles apresentavam argumentos da verdade contida no texto sagrado, com a intenção de evitar desvios doutrinários, heresias e apostasias. Aqui vemos alguns textos, né, que podem caracterizar bem aqui o objetivo dos polemistas, né? Aqui Paulo, em Atos, no capítulo 20, do verso 28 ao 31, eu cortei aqui um pedaço, diz que depois da partida dele, né, dormindo os homens, né, Paulo seria martirizado em Roma, né, então ele mesmo fala que depois da partida dele entrariam no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão um rebanho, e que dentre vós mesmos, dentro da igreja, dentre vós mesmos, se levantariam homens que falariam coisas perversas, ou seja, eles trariam neles a semente do joio, para atraírem para si
para atrair os discípulos após si, ou seja, eles iriam desviar os discípulos da verdade, fazendo com que eles seguissem, né, esses apóstolos lobos cruéis, né? Mas aqui é um alerta, né? Portanto, vigiai. Os polemistas tinham esta ênfase, né, de levar os irmãos a entender que dentro da igreja também podia surgiu e ainda surge, né, falsos ensinos doutrinários que levam a desvios, heresias e apostasias. Então, mais uma vez aqui, né, o apóstolo João também, que tanto no seu evangelho quanto nas suas cartas, né, ele também traz uma palavra que está dentro do sentido daqueles que eram os polemistas, que defendiam a igreja dentro, né? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que Cristo deixou, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Então, se alguém vem trazendo outra coisa que não seja a semente do trigo, não receba, porque ele pode trazer e plantar o joio no nosso meio. Dormindo os homens, mais uma vez, né? Os pais da igreja estão agrupados em 4 divisões. Para nós, o que mais importa aqui, o que nós vamos falar, são os pais apostólicos, aqueles que tiveram as suas ações no 2º século. Muitos até conviveram com os últimos apóstolos, né, mas eles vão ter as suas ações mais, de uma forma assim, mais clara, né, depois que os apóstolos passam, né, com mais ênfase, né? Os pais antiniceanos, 2º e 3º séculos, né? Então nisso aí eu botei aqui abaixo, né? Foi um concílio que aconteceu em Bitínia, do dia 20 de maio a 25 de julho de 325. Alguns livros trazem que esse concílio ele foi convocado pelo próprio imperador Constantino, aquele que assinou, né, o Edito de Milão, que deu tolerância, né, para os cristãos também praticarem a sua, entre aspas, religião, né? Então os pais niceanos, que são aqueles que durante este século aqui, na era de Constantino, eles ali também atuaram, e depois, os que vieram depois, os pais pós-niceanos, né, do 5º século em diante. Então, para nós, o que mais importa são os pais apostólicos do 2º século, que foram homens nobres, na sua grande maioria, e que alguns foram martirizados, mas que, infelizmente, começaram, né, a se desviar daquilo que era a doutrina dos apóstolos. Então, aqui, um dos muito famoso, né, é Inácio de Antioquia, né, que provavelmente ele era contemporâneo dos apóstolos, né, do ano 50 ao ano 110, então ele praticamente vai ser martirizado cerca de 10 anos depois da morte de João, né? O que ele coloca como joio? A hierarquia eclesiástica. Ele começa a colocar uma hierarquia entre o bispo como o mais importante, depois o presbítero, o ancião, os diáconos. Ele faz uma ordem hierárquica. E na realidade, na Bíblia, tudo tem o mesmo sentido, né? O bispo é uma palavra latina, episcopos, presbítero é grega, presbíteros, e ancião, aqui em hebraico, zaken. Mas todos significam aqueles que estavam à frente de uma congregação, de um rebanho, que tinha ali, né, a autoridade do Senhor para governar, para dirigir e para conduzir, né, as ovelhas, né, o rebanho, no caminho, né? Ele mesmo tendo sido um homem muito importante, ele afirmou que a igreja não tinha autoridade para batizar ou conduzir a ceia, a menos que tenha um bispo presente. Ele antecipou com isso, né, o surgimento do clero, que vai ser muito combatido, né, dos pré-reformadores e nos reformadores e nos pós-reformadores também, né? Ou a classe clerical, né, que na Idade Média ela estava nessa ordem hierárquica, né, começando pelos mais simples, né, os diáconos, os presbíteros, os bispos, arcebispos, os primazes, né, os patriarcas, mais na igreja oriental, né, do que ocidental, os cardeais e, por fim, o Papa. Então, isso começou lá
né, com Inácio de Antioquia, né? Ele começou a plantar esse joio lá, e esse joio foi dar frutos lá na Idade Média, combatido pelos pré-reformadores, pelos reformadores e também pelos pós-reformadores. Justino Mártir, né, pelo nome, né, já dá para perceber que ele foi martirizado, né? Ele viveu por volta do ano 100 a 165 depois de Cristo. Ele veio, muitos dizem que ele abraçava inúmeras linhas filosóficas, né? E quando ele veio para o cristianismo, ele não abandonou. Ele começou a unir, mesclar, né, as filosofias pagãs. Lembram que a palavra fala, né, dentro dos polemistas, né, que não fôssemos levados, né, por vãs filosofias. O próprio Paulo fala, né, que a palavra da pregação dele não consistiu, né, de palavras de vãs filosofias, mas era poder do Espírito Santo de Deus, né? Ele interpretava as escrituras de forma alegoricamente e misticamente. Então, interpretar de forma alegórica é dizer que a serpente não era serpente, que o jardim não era muito bem assim. Então ele tinha alegoria e misticamente ele ia colocando alguns pontos da filosofia, né, helenista dentro daquilo que era o cristianismo. Um outro joio que ele lançou aqui nesse terceiro ponto, né, ele contribuiu no desenvolvimento da ideia de um estado intermediário após morte, o qual não seria céu nem inferno. E este joio dele aqui, essa doutrina, que doutrina é ensino, né, deu origem, né, ao dogma que vai culminar no que eles chamam de purgatório. Que purgatório, você vai para um estado intermediário e precisa acender velas, e na Idade Média, né, se vendia, né, as indulgências. Se você tivesse dinheiro, você poderia tirar a sua alma, que ainda nem foi para o purgatório, ela nem passava por lá, de algum parente que houvesse morrido, né, dependendo de quanto tintilasse no fundo do cofre, né, dizia Tetzel, né, o emissário do Papa, a alma dos seus queridos estariam saindo do purgatório. Então veja, isso aí vai ficar bem, bem marcante lá em 1517, quando Lutero ele vai pregar as suas 95 teses, quase todas elas falando sobre essa questão da venda, né, de indulgências, né? Então vai dar origem, a origem começou muito antes, né? Foi plantado antes, mas foi dar fruto lá na frente, né? Então Justino Mártir, né? Irineu de Lyon é uma cidade na França, né, chamado de o Leão de Lyon. Dizem que ele era um pregador excepcional, né? Ele foi pastor nessa cidade, na França. Seu principal escrito é intitulado Contra as Heresias. Vejam bem, hein? Isso aí você pode achar na internet em PDF grátis, livre, né? Ele escreve, então, né, um tratado intitulado Contra as Heresias, o qual escreveu por volta do ano 185 depois de Cristo. Mas ele também apoiava a autoridade dos bispos, cada um como dominador sobre várias igrejas. Aí ele já levou o bispo numa posição superior, né? As igrejas abaixo, elas ficavam vinculadas a um bispo. Ele defendeu a supremacia da tradição da igreja sobre as escrituras, que vai ser combatido também na Idade Média, né? Lá nas 5 solas, né? Ou nos 5 somente, né? Somente as escrituras, né? Que pregava, né, a supremacia das escrituras sobre a tradição. Então vemos também que isso aí que vai surgir bem antes, né? E vai ficar mais caracterizado lá na Idade Média. Ele ensinava sobre a presença viva, dizendo que na ceia o pão se transubstanciava no corpo de Cristo e o vinho em sangue. Isso também vai ser combatido lá na Idade Média, sendo que Lutero ele vai falar da consubstanciação, que também eu acredito que não está muito bom, né, o entendimento de Lutero, até porque ele também continuou muito ligado ainda, né, à igreja romana, né? Ele não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja. Mas aqui já vemos que ainda hoje, né, isso é praticado na ceia romana, né?
que aquele pedaço ali de trigo, né, de pão, não sei nem o que é feito aquilo, ele é o corpo, ele é a carne e o sangue de Cristo. Então isso começou lá com Leon Irineu de Lyon, também já falava sobre isso. Outros também vão jogar esse tipo de joio. Clemente de Alexandria, do ano 150 a 230, ele liderou, né, alegoricamente a escola, a alegorizante escola de Alexandria. Alexandria era a capital do Egito, que foi deixada por Alexandre o Grande, né? Lá havia uma grande biblioteca, inúmeros volumes, essa biblioteca pegou fogo. Eu tenho uma pena muito grande, porque muitos volumes, né, se perderam. Por outro lado, eu penso, né, quantos livros heréticos, né, o Senhor não permitiu que chegassem aos nossos dias. Então, desde os anos 190 depois de Cristo a 202, essa escola foi fundada por Pantenaus, meu Deus do céu, volta aqui, Pantaenus, ou Panteno, né? Ele foi um filósofo e teólogo cristão, fundador da escola Didascalo, que deu origem à palavra didática, ou ensino, né? Didascalia, que é o ensino da palavra. Essa escola se tornou muito influente durante os primeiros séculos do desenvolvimento da teologia cristã. E o que ela ajudava a ensinar? Ela mesclou a filosofia de Platão com o cristianismo. Isso bem antes de Agostinho, hein? Bem antes. Contribuiu no ensino da doutrina do purgatório e acreditava que todo homem eventualmente seria salvo. Ele começa a anular, né, a salvação pela graça, por meio da fé, através do poder do sangue do Cordeiro, que se deu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. São muitos joios que foram plantados, e até hoje ainda eles estão aí fazendo mal, né, à religião cristã. Tertuliano de Cartago. Cartago era uma cidade no norte da África, ela era costeira ao mar Mediterrâneo, fica abaixo ali da Espanha e França, né? Ele acreditava também na transubstanciação, essa questão do pão e do vinho se tornarem o corpo de Cristo, presencialmente aquilo ali era o corpo de Cristo, e ele acreditava tão nisso e se preocupava tanto que até com as migalhas da ceia que caíam no chão, ele não deixava, porque ele achava que aquilo era extremamente santo, sagrado, que o corpo de Cristo, que ali foi transformado, né, não poderia ficar nenhuma migalha dele pelo chão. Adotou o montanismo de Montano, 156/157, né, era chamada a heresia da Frígia, né? O montanismo era chamado de a heresia da Frígia, que novas revelações eram mais relevantes do que aquelas contidas na palavra. Esse é um perigo. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então, essa questão de levar, né, as revelações acima daquilo que estava na palavra, foi aí que surgiram várias igrejas. Vai surgir o Adventismo, o Mormonismo e várias outras aí que receberam, né, revelações de anjos, né, mas a palavra fala sobre isso, né? Se eu mesmo, ou um anjo, seja anátema, né? Então eles acreditavam que a revelação era mais importante. Você lê a palavra, mas a revelação que você tem é mais importante. Precisamos tomar cuidado. Ele classificou também os pecados em 3 categorias. Hoje já, sei lá, são 7, 20, quantos eles têm as classificações. Pecado é pecado. E criou na confissão de pecados aos clérigos, né, o confessionário, a confissão auricular, que ainda é feita, e eles se baseavam no texto, né, confessai uns aos outros, né, as vossas faltas, os vossos pecados, e não é isso que a palavra ensina, né? Ele ensinou que houve um tempo em que o Filho de Deus não existiu. Cristo ele foi criado, ele não existiu, ele foi criado num tempo determinado. Neste tempo, Deus não era um pai. Isso é uma heresia, né? Isso aí também deu
vários problemas vem dando até hoje, né? E sobre Maria, né? Esse joio que ele colocou aqui, que Maria foi a segunda Eva, e que por sua obediência redimiu a desobediência da primeira Eva. Meu Deus do céu. Vamos em frente. Cipriano de Cartago, também do norte da África, ele era contrário, né, aos esforços da igreja para manter a membresia pura. Hoje nós lutamos por uma igreja santificada, pura, sem manchas, sem mácula, eis que és formosa, amiga minha. Na época, para ele, não tinha importância. Sendo cristão, estava tudo bom. E hoje nós vemos isso ainda, né? Vários tipos de cristão, né? Cada um faz o que quer, adultera, peca, fuma, bebe, cheio de vícios e olha, terrível. Era mais ou menos aquilo que Cipriano de Cartago já defendia, né? Defendeu a doutrina antibíblica de que certos bispos teriam autoridade sobre outras igrejas. Isso aí já vimos aqui atrás também, né? E que todos os pastores deveriam se submeter a ele. Essa foi uma das doutrinas que abriu o caminho para o papado, né? O Papa é o vigário, o representante de Cristo, e todos devem submissão a ele. Infelizmente, igrejas evangélicas também têm os seus líderes, onde todos abaixo precisam se submeter a ele. Ele apoiou, né, a heresia também do batismo infantil. Muitas igrejas evangélicas ainda hoje fazem também o batismo, né, infantil. Orígenes de Alexandria, mais uma vez aqui, a capital do Egito. Segundo Mosheim, que foi um luterano, né, ele era uma combinação de contrários. Ele negou, né, a infalível inspiração das escrituras. Isso nós vemos hoje, alguns dizendo que a Bíblia ela não é inspirada, que ela não é a palavra de Deus na sua totalidade, mas que ela contém a palavra de Deus. Essa doutrina que ainda hoje ouvimos falar, ela tem origem em Orígenes, de Alexandria, né? Até para fazer um trocadilho aqui com o nome, né? E rejeitou a historicidade literal dos primeiros capítulos de Gênesis. Muitos hoje têm uma briga aí do pessoal da parte da ciência, que acredita que os dias da criação foram milhões de anos. Isso aí é uma briga que até hoje ficam tentando ajustar a ciência à fé, né? Tem um grupo que é a favor, tem um outro grupo que é contra. Eu acho que Deus é poderoso para criar o que Ele quiser criar, e se Ele quisesse ter feito a criação toda em um só dia, de 24 horas ou até de menos, eu tenho certeza que Deus é poderoso para criar. Então ele negava, né, essa historicidade literal dos primeiros capítulos de Gênesis. E numa das suas frases, está aqui entre aspas, né, quem é tão tolo para acreditar que Deus, como um agricultor, plantou um jardim no Éden e colocou nele uma árvore de vida, ou árvore da vida, né? De forma que se alguém provou da fruta, obteve conhecimento do bem e do mal. Ele era bem confuso mesmo. Alguns autores dizem que quando ele era genial mesmo, ele era espetacular. E por outro lado, ele era uma aberração também nas coisas, nos seus ensinos, né, como podemos ver aqui, né? Ele também aceitou, né, o batismo infantil. Ensinou a regeneração batismal e a salvação pelas obras. Ou seja, o batismo regenera. Mas é o contrário. Aquele que crer e for batizado. Primeiro você tem que crer. A regeneração é pela fé. É pela crença verdadeira em Cristo Jesus. Depois o batismo. E a pergunta eu deixo aqui, né? E os que não podem, os que não conseguem ser batizados porque falecem antes? Se convertem, aceitam o Senhor Jesus, mas não tem tempo de se batizar. E que a salvação é pelas obras, já está indo contra o que diz a própria palavra de Deus. Gálatas fala sobre isso, né? Se nós confiamos que a salvação é pelas obras da lei, da graça já decaímos, né? Então ele era genial, mas também ele era terrível e muito maligno em algumas coisas que ele pregava, né?
um pouco mais aqui de Orígenes, né? Ele acreditava que o Espírito Santo e Jesus foram criados. O Evangelho de João combate muito bem isso, né? O purgatório, em universalismo, né? Negando, né? O fogo literal do inferno, crendo que o diabo da mesma forma poderia eventualmente ser salvo. Via como ele era muito bom e aquele é muito ruim mesmo. Até o adversário, o diabo, se convertesse, se arrependesse, poderia ser salvo, né? Terrível. Acreditava que as almas dos homens são pré-existentes, elas estão em um determinado lugar, quando a pessoa nasce, Deus coloca a alma nele, depois Deus tira. Negou a ressurreição do corpo. Se ele nega a ressurreição do corpo, então Cristo também não ressuscitou. E a palavra diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. Alegorizou o ensino da Bíblia dizendo: as Escrituras têm pouca utilidade para esses que a conhecem literalmente. Então, para ele também, o mais importante era extrair revelações mirabolantes, né, da Bíblia, interpretando, né, arranjando interpretações para cada verso da Bíblia. Tem coisas na Bíblia que não precisa, já está ali revelado, já está claro, você não precisa buscar nenhum tipo de alegoria ou procurar saber o que o Senhor estava querendo dizer ali, porque aquilo ali é aquilo ali mesmo, a não ser que o Senhor queira te dar uma revelação dentro daquele texto. Deus também pode fazer isso. A patrística, estou encerrando, né? Foi um movimento filosófico cristão desenvolvido na transição da Idade Antiga para a Idade Média, a partir do século I depois de Cristo até aproximadamente o século V. Vimos lá aquelas divisões, é só você voltar ao vídeo, né? Os primeiros cristãos eruditos, especialmente os padres ou pais, por isso, né, traz este nome, patrística, né, vem de pais, né, pater, né, do grego, né? Desenvolveram pensamentos filosóficos para defender a fé cristã contra os ataques externos, que eram os apologistas, e os ataques internos, que eram os polimistas, né, os hereges e apóstatas. Muitos dizem que o movimento teve seu início com os discípulos dos apóstolos de Jesus. E afirmam, tem que trocar o R aqui de lugar, e afirmam que os principais pais apostólicos foram os bispos e sacerdotes ordenados diretamente pelos apóstolos de Cristo. Isso aí é tradição. Recomendação de leitura, sempre, né? Examinai tudo, retende o bem, 1 Tessalonicenses 5:21. Recomendação de leitura patrística, volume 1, Padres Apostólicos ou Pais Apostólicos. Patrística, volume 2, Pais Apostólicos, Pais Apologistas, né? Devemos tomar cuidado com os autores. Eu não coloquei autores aqui, mas é bom que você veja autores. Porque alguns, eles são católicos romanos, outros são protestantes, e cada um, então, vai divergir e vai apoiar, né, aquilo que seria a patrística em cada uma desses períodos, né, de acordo com a sua religião. Dicionários bíblicos, né, esse é muito bom, Zandervan Pictorial Bible Dictionary é muito bom. Dicionário da Bíblia John Davis também gosto. A História da Igreja Cristã, de Jesse Luman Hubbard, também é muito bonzinho. E a história, o Livro dos Mártires, né, de John Fox, também é muito bom. Eu vou ficando por aqui, só vou gravar mais um vídeo depois, que é a Igreja de Pérgamo. Depois eu vou esperar os assuntos virem no nosso ensino da Escola Bíblica Dominical para dar continuidade, para eu não falar uma coisa e depois ficar em contradição com outra que foi ensinado. Não quero fazer isso, não quero gerar nenhum tipo de polêmica. Tudo que vocês viram aqui, por favor, pesquisem, examinem, confiram, façam como os irmãos da Igreja de Bereia. Confirmem tudo na palavra. Tá bom? Até a próxima. Um abraço em todos. Tenha a paz do Senhor Jesus.